Muito bem, estamos de volta com o nosso SIC News e hoje, como prometido, temos entrevista com o senador Confúcio Moura. Ele vai falar sobre diversos assuntos. Everton Leone está conosco. Boa noite, Everton Leone. Boa noite, senador Confúcio Moura. Seja muito bem-vindo ao nosso SIC News. Obrigado. Boa noite, Mary Santos. Seja bem-vinda também. Obrigada. Sempre bem-vinda, né? Passamos final de semana aí distantes um do outro. O programa foi na sexta-feira e a gente é acostumado a estar sempre no jornal, mas tivemos esse ato do final de semana. Mas, enfim, o trecho aqui de Rondônia, da BR, vamos começar assim com o senador, tem dado muita dor de cabeça para todos. Não só para nós rondonienses, mas para aqueles que são obrigados a trafegar pela BR. O senhor esteve agora na Comissão de Orçamento, uma posição estratégica. E parece que desta vez, neste ano, a BR-364 foi melhor contemplada com recursos. O senhor podia explicar para nós, e nós temos ainda um ponto nevrálgico aqui mais perto de Porto Velho, que é Itapuã do Oeste. O que está preparado para ir, senador? Boa noite. Boa noite. Um abraço a todos os seus telespectadores. Muito obrigado pela entrevista aqui na SIC News, do Everton Leone. Olha, gente, a situação das estradas brasileiras hoje, 66%, Everton, 66%, quase 70% está em estado crítico, ruim, do Brasil inteiro. A nossa BR-364 também está ruim. O orçamento do DENIT ano passado nunca teve tão péssimo. O orçamento do DENIT era de 6 bilhões e pouquinho, para o Brasil inteiro, 6 bilhões e pouco. Isso você não consegue duplicar, você não consegue arrumar, você não consegue fazer uma ponte nova com esse dinheiro. E com a PEC da transição do governo Lula, no período de transição dele, ele propôs ao Congresso um aporte em cerca de 170 bilhões de reais novos para tocar o Minha Casa Minha Vida, tocar o Bolsa Família e outros programas. E aí nós incluímos também a área de infraestrutura, da área de saúde, e conseguimos aumentar substancialmente os recursos do DENIT, das estradas, que foi para um valor global de 22 bilhões de reais. Rondônia recebeu 400 bilhões de reais para esse exercício de 2023. Esse dinheiro é suficiente para fazer a manutenção da BR, manter os contratos já em andamento. Não é? O trecho de Itapuã do Oeste, que é o pior da BR de Cuiabá até aqui, ele é 44 milhões, está licitado, ordem de serviço dada, só esperando mesmo as chuvas abrandarem um pouco, para começar agora entre maio e junho. Então, esse trecho ali será feito um serviço bem feito, porque ali por baixo de Itapuã tem uma verdadeira mina de água. A infiltração do Lago de Samuel, que fica ali pertinho, infiltra ali, e ali é um minadouro de água por baixo do asfalto. Não existe nada pior para o asfalto do que água permanente. O asfalto amolece, as carretas passam, arruma, a carreta passa, afunda. Então, com esse serviço agora será feito um corte profundo e aí vem as camadas de pedra, brita, concreto, pedra, até chegar em cima onde será feito um pavimento novo de 2 quilômetros e pouco, com um concreto diferenciado que eu, não sendo engenheiro, não vou saber explicar para vocês. Mas será resolvido este ano. Agora, inadmissível, senador, é deixar chegar nesse ponto, né? Pois é, chegou e aquilo ali, aquele trecho não é do primeiro ano, aquilo é permanente. Ali na proximidade, lá na frente, um pouquinho de Itapuã, perto de Triunfo, tinha 2 pontos iguais. O lá perto de Triunfo, na entrada, foi resolvido aí são uns 7 anos atrás, nunca mais voltou. Foi bem feito o serviço. O de Itapuã nunca foi bem feito. Todo ano passa ali uma camada de asfalto novo e aquilo não resolve. Mas eu creio que agora, com esse programa, eu tive agora de manhã cedinho lá no DENIT, eles me falaram que agora é para valer, é um serviço definitivo. E Ariquemes, que é a sua região, tem alguma coisa programada para lá, senador? Ali Ariquemes é porque o movimento de tudo em Rondônia, mesmo das pontes, por exemplo, as pontes da BR-364, trecho de Rondônia, elas foram construídas dos anos, acho que 1980 e pouco. E não estava prevista essa quantidade de movimento de carga. Você pode passar aqui pertinho, aqui na entrada ali de Samuel, tem uma ponte ali que você vê a ferragem exposta.
Isso. As ferragens expostas. Já chegou para nós essa reclamação. Então, e assim, quase todas estão assim. Porque elas são muito antigas, elas têm mais de 50 anos. E aguentar esse cargueamento todo, esse rodopio de pneus em cima dela, ao longo do tempo, então isso tem uma vida útil, vai estragando, né? E é bom dizer, ou seja, o Estado cresceu mais do que se imaginava e nós ficamos numa posição estratégica muito mais importante do que se imaginava. Exatamente. Então, as rodovias aqui, pontes tem que ser arrumada, os trechos, Ariquemes, por exemplo, foi feito um trecho quando eu era prefeito. Eu como prefeito, que fiz o projeto do DENIT. Paguei engenheiro de Brasília para fazer aquele projeto e doei o projeto, porque eles não tinham gente para fazer projeto. A prefeitura fez e entregou. Mas foi um projeto meia boca, né? Porque lá as marginais são muito feias, não tem iluminação até hoje, é escuro à noite. Né? Agora, nesse trecho, e a cidade cresceu. O Parque Industrial de Ariquemes está lá na beira do Rio Branco, depois da Polícia Rodoviária Federal, até lá embaixo, onde tem ali uma indústria de ração. Então, vai ficar ali em torno de 7 km, 8, que será todo arrumado. A previsão é uma iluminação boa, arrumar as marginais, um paisagismo. Quanto deve ser investido ali? E também um viaduto ali, semelhante àquele viaduto de Paraná. Sim. Então, com aquele viaduto lá em Ariquemes, aí fica resolvido o problema, evita acidentes de motos, carros, que ali é constante. O senhor lembra de quanto será o investimento? Não, lá em Ariquemes a estimativa é em torno de 50 milhões. 50 milhões para fazer tudo isso que eu acabei de falar. Itapuã é 44 milhões. Tem um trecho também urbano lá em Presidente Médici, vai ficar na ordem de 12 milhões. E tem um trecho muito ruim, alagadiço, na 429, lá em São Miguel do Guaporé, deve ficar nos 8 milhões também. Parece que Médici também tem problema, né? Tem, nós vamos colocar lá em Médici também, lá está previsto. E vai sobrar dinheiro, a BR toda será arrumada. E tem o mais importante, que foi dividido de Vilhena até Porto Velho, trecho de 100 quilômetros, 100 até Porto Velho. E foram feitas audiências públicas para concessão para o setor privado. São os pedágios, né? Os pedágios. Então, agora eu falei com o ministro, ele tem que retomar direitinho. Esse modelo que vai ser adotado, o senhor ele lhe convence? O modelo de pedágio é um modelo muito adotado assim, em muitos países. São Paulo existe muitos pedágios e outros estados. Aquele trecho de 100 km é mantido por uma empresa. E esse pinga-pinga de R$ 4, R$ 5 que se paga para ir e para vir, nos pontos. Não vai ter nada exorbitante, né? Aí Porque se ouviu falar muito. Essa negociação... Ou é fofoca? Não é fofoca, não. Não, eu digo os valores fora da... O valor será maior se tiver que duplicar. Se tiver a duplicação para a empresa fazer, aí sim, aí fica inviável para os motoristas, para os operadores, para todo mundo que trafega. Mas se só for manutenção, também, às vezes, algum alargamento de colocar segurança, colocar telefone, colocar guinchos, dar assistência nos 100 quilômetros por um preço bom. Para Goiânia, você vai de Brasília a Goiânia, você paga R$ 3, R$ 3 a R$ 4. Você paga aquilo ali e paga em dinheiro. Até nós temos um projeto lá. Qual é a distância aproximada ali? Goiânia é a mesma distância, Goiânia é a mesma distância de Ariquemes aqui. Então, é 200 quilômetros, 200 e poucos quilômetros de distância, né? Tem 2 pedágios só, naquele trecho ali. Então, aí mantém, fica bonito, você anda tranquilo, você paga ali aqueles R$ 5, mas vale a pena, você não corta o pneu, evita muitos acidentes, que bate um buraco, você perde o controle, lá vem um acidente, né? Quanto custa um acidente? Não tem preço. Então, eu creio que o pedágio seja bom. Mas é muito polêmico, isso gera uma polêmica danada. Muitas vezes tem pedágios. No Paraná, o Birriquião, quando foi governador, fechou todos os pedágios. Fechou tudo. Falou, não, ninguém vai pagar mais nada. E rompeu os contratos estaduais com todas os... Mas ele manteve as estradas, pelo menos? Depois disso, eu não sei de dizer como ficou, mas ele rompeu. Devido à polêmica que surgia, e politicamente a gente prometeu numa campanha que faria isso. Ele ganhou para governador na época, faz muitos anos. Aí teve que cumprir. Aí teve que cumprir. Mas aqui em Rondônia, o que a gente precisa é o volume de carreta é muito grande, né? É muito grande. E é uma necessidade de se criar alguma coisa. Ou se arruma pelo poder público, que você sabe que é complicado, ou se faz uma concessão para terceiros. Isso é fundamental. Aqui tem um trecho
necessário de pavimentação, que é o trecho ali do Hospital do Amor e por dentro para sair no porto. Sim. Aquele anel viário. Perfeito. Que veio desafogar o centro de Porto Velho em parte, né? Mas devido lá ser estrada de chão, às vezes o pessoal prefere passar pelo centro da cidade, pela Jorge Teixeira. Então, eu creio que eu reclamei, nós vamos verificar quanto vai custar. Naquela época, quando eu era governador, o Caetano, que era do DR, que fez aquele desvio para mim, para nós. Né? A pedido, todo mundo pediu. Eu lembro. Desafoga o centro de Porto Velho, tira essas carretas daqui, muito acidente. Caetano fez. Eu estava com 30 milhões em caixa, assim, disponível para fazer aquela pavimentação asfáltica. Mas o asfalto do Estado é de 8 metros. E não tem grandes acostamentos, ele faz com economia. O direito não deixou fazer. Falei, então vocês façam. E eles fizeram um orçamento de 250 milhões. Eu tinha 30, eu faria. Olha só. Com 30 eu faria. Estava feito, não é? Mas eles implicaram, até hoje não foi feito. Nem eu como governador fiz e nem eles fizeram. Nem com 30, nem com 200. Nem com 30, nem com 250. Então ficou dito pelo não dito. Não resolveu nada, né? Meire Santos, diga você então. Vai, Meire. Senador Confúcio Moura, ao assumir a Comissão de Infraestrutura, o senhor disse que seria também um espaço para se debater o setor elétrico. E como senador, o senhor, como governador, o senhor já falava da preocupação em se buscar estratégias para a questão da produção de energia limpa. E como senador, tem algum projeto para essa área? Tem pensado mais sobre o assunto? Esse é um tema muito atual no debate mundial, né? E o Brasil, gente, por incrível que pareça, viu, Everton? A situação das energias alternativas, tanto do solar quanto da eólica no Brasil, ela cresceu quase que sozinha, sabe? Sim. Sozinha. O BNDES financiou, veio alguns dinheiros externos. E o Rio Grande do Norte é o grande produtor de energia eólica. E a energia solar, nós somos o 5º país do mundo em energia solar já. O 5º país do mundo em energia solar. Isso, para nós, é grande demais. Eu creio que já a parte de energia eólica e energia solar vai superar as hidrelétricas. E o Brasil é um exemplo para o mundo. Nós não temos as termoelétricas que nós temos aqui em Porto Velho estão fechadas, que é a diesel, são altamente poluentes. As termoelétricas de Rondônia estão muito poucas. Então, tudo será energias limpas no Brasil. Eu acho que nós vamos sair na frente do mundo inteiro, com as energias hidrelétricas, que não são também poluentes, e com as energias eólicas e a energia solar. Isso é um bom caminho. A gente sabe que o senhor é um apaixonado por tecnologia. O senhor mesmo, no governo, conseguiu, lá na prefeitura de Ariquemes, já pensava na digitalização da cidade. Exatamente. O que nós temos daqui para frente, do senhor como senador, para trabalhar nessa área, levando aos pontos mais longínquos e remotos a internet? Nós temos aí em Rondônia, nós temos 97, eu acredito que já deve ter em torno de 100 distritos em Rondônia. Esses 100 distritos não têm celular. Extrema não tem celular. Você vai todos. Não tinha pensado nisso, não. Não tem celular. Os distritos, aí Extrema que está aqui pertinho, fora os distritos mais distantes. Bem que eu tinha reparado, porque nunca ninguém me ligou lá de Extrema. Não liga, não. Não liga, porque não tem celular. Então, a não ser uma fazenda que pega por conta própria, põe uma torre e tal. Então, agora, nosso trabalho, meu, assim, da bancada, nós teremos uma audiência da bancada, eu vou pedir apoio para a gente fechar, nós todos trabalharmos para levar, interiorizar o celular para todos os cantos. E são distritos que tem muita gente. Olha, União Bandeirante. Qual é a população da União Bandeirante? É imenso. Olha, Nova Dimensão, lá em Nova Moré. Uma cidade. Imensa. Imensa. Você olha Extrema, uma cidade. Não é? Você olha Rondomina, você olha lá Tarilândia, cidade. E Extrema já envolve Nova Califórnia também, né? Nova Califórnia. Então, é um assunto que politicamente a bancada tem que trabalhar. Então, nós vamos trabalhar para que isso aconteça, não só o celular, como também a interiorização da internet. A internet, você que é um homem também de tecnologia, a internet... Mais ou menos. Devia de colocar na Constituição, nos direitos fundamentais do cidadão, o direito à internet como um direito fundamental. Sim. Fundamental. Eu quero saber quem é que vive sem internet hoje, assim. Uma pessoa de 20 anos, de 10 anos, os meninos pequenos. E todo mundo
tem um celularzinho no bolso, tem um celularzinho para aqui, é a internet. Se você viu o drama da internet, foi agora na pandemia, e as escolas. Os alunos, eu posso falar assim, a grosso modo, os alunos desaprenderam. E não teve aula presencial, escolas fechadas. E muitos não tinham internet em casa e nem internet, nem celular. Então, com isso, prejudicou. A tecnologia hoje é vida, é negócio, enfim, não é só para zapear, para namorar, para trocar informação. Um celular, uma internet é negócio. Tem muitas senhoras que vendem perfume aqui, vendem roupas pelo aqui, vendem bolo por aqui, faz negócio, faz entrega, tudo por aqui. A internet... Outro dia eu vi um depoimento de um cidadão dizendo que ele só não morreu porque ele conseguiu, estava se sentindo mal sozinho em casa e com o celular ele chamou uma pessoa que foi lá e o acudiu. Você vê o GPS. Tem coisa mais maravilhosa que o GPS aqui dentro para você se orientar. Você põe dentro do carro ou mesmo a pé na rua. Eu quero ir no endereço no shopping Porto Velho. Você está lá pelo centro. Você põe aqui, vai a pé e ele vai te levar na porta do shopping. Uma coisa fantástica. Eu tenho usado muito aqui em Porto Velho. Pois é, você pega, vamos supor, num bairro bem longe. Você vai lá, você pensa que não está aqui, mas ele te leva lá na porta daquela casa, lá no bairro mais distante de Porto Velho. E de repente, se tiver um buraco, ele te avisa ainda. Te avisa. Né? Então, a internet, todos os seus... A internet, todas as suas plataformas, nós não usamos nem 10%. Isso aqui tem uma riqueza extraordinária. Então, levar a internet para todos é direito fundamental. Então, é um trabalho que tem que fazer. Eu fiz, assim, o meu trabalho, que tudo... Até porque, eu acho que já, de certa forma, está até na Constituição, porque você está tratando iguais de forma desigual. É desigual, e está assim. Quem não tem, claro. Não é? E agora, na pandemia, aumentou a desigualdade. Aumentou o fosso. Pobre e rico ficou muito mais distante um do outro, né? Então, esse é o trabalho que vamos fazendo. E nós fizemos, assim, para uma gambiarra provisória. Agora, nesse período de pandemia, nós colocamos pontos de GESAC. GESAC é uma antenazinha da Telebrás, que a gente coloca em cima de uma escolinha rural ou em cima de um centro de saúde rural. Com isso, a internet é de ótima qualidade, é satélite. Sim. Eu coloco, eu ponho a emenda lá da Telebrás, e a Telebrás vai e faz onde a gente quer. E enchemos a região aqui, daqui, a região de Triunfo, a região de Candeias, lá na ponta de Guajará-Mirim para dentro, nas aldeias, tudo tem as antenas GESAC. Ela é uma anteninha bonita, fica lá em cima. E qual é o raio? Ela faz o seguinte, se você colocar um pequeno equipamento, ela atende uma comunidade toda. Se for só ela pura ali, ela atende 100 metros no entorno. Olha bem, eu vou te contar o caso de Calama, né? Fui em Calama como governador. Aí um cidadão lá me perguntou assim, doutor, é o seguinte, eu sou aposentado e eu tenho que pegar o dinheiro para em Porto Velho. Eu gasto tanto de barco para ir, tanto de barco para voltar. Eu tenho de dormir, eu tenho que pagar alimentação, né? Pagar alimentação. Eu preciso de um posto da Caixa Econômica Federal aqui em Calama. Então ele queria lá, viu, Everton? Ele queria lá um posto da Caixa Econômica para receber a aposentadoria em Calama, aqui embaixo. Aí nós conseguimos colocar uma antena GESAC lá para ele, dentro de um botequim, de uma boteca. Olha só. Na loja, no botequim. E a Caixa foi lá e botou lá, habilitou o moço do boteco para ensinar o pessoal a movimentar. Então, dentro do mercadinho, o povo ia lá. Muito bem. Aí o pessoal de Calama, os professores, descobriu que tinha 100 metros de internet gratuita. Tinha uns pés de manga, eles botaram uns bancos e ficaram, sabe? A tardezinha estava cheia de gente lá. Baixo do pé de manga. Como comprar celular debaixo do pé de manga. Então, leva o celular, leva a internet, que o povo dá seu jeito. Virou o point da cidade. Reunia todo mundo no banquinho, estava com as meninas lá, nem falava nada, lá debaixo do pé de manga. Perto da Imaté, lá de Calama, né? Interessante. Então, você veja que resolve, ajuda. Não há vida onde não houver internet. E você passa a ver quem você não via. O pessoal simples do interior, dos distritos, ribeirinhos, extrativistas, indígenas, enfim, essas comunidades isoladas que ficam dentro da... E até para ouvir uma rádio, pelo celular, pelo aplicativo, não é? O papo é o seguinte, a gente educa com celular.
Se a escola for ruim demais, fecha a escola e dá um celular que resolve. É verdade. Eu digo, ouvir o rádio não é para ouvir música, não, é para ouvir as notícias, né? Para saber o que está acontecendo no mundo. Você pegar um celular, assim, pega uns meninos assim, que nunca viram um celular. Nunca viu um celular. Pega lá num cantão aí do Brasil. E dá para cada um celular. Ou dá um computador. E não precisa ensinar, deixa lá. Aí chega põe um computador aqui em cima, num lugarzão deserto. O menino chega, bate o dedo. Os outros ficam olhando. Daí a pouco o outro. Daí a pouco. Eles aprendem sozinhos. Aprende sozinho. E aquilo. Aí daí a pouco faz filha de menino querendo tocar naquele celular. Porque tudo tem uma lógica. Tudo tem uma lógica, eles vão sozinhos. Isso foi feito na Índia, né? A Índia fez isso de teste, de pesquisa científica, que o computador pode ser colocado nas comunidades e a população resolve. E quanto mais jovem, melhor, né? Quanto mais. O que o menino, o moleque é o seguinte: você deve ter neto, ou se não tiver, vai ter. Tenho. O neto, o menino pequenininho, pega o celular, ele não tem medo. Eu tenho medo aqui, eu medo de travar o celular, né, de dar dar uma travada e não saber sair dele. Mas o moleque quer saber, mete o dedo, pá. Ou ligar para alguém sem querer. Vai lá. Que acontece muito, né? Dá um desespero. Você tá vendo? E eles aprendem sozinhos. Daqui a pouco você vê um menininho seu lá, uns 5 anos, 6 anos, sabendo jogar, fazer tudo aqui no celular. Você fala, o que você aprendeu? Não, aprendi sozinho aqui, vai só. É verdade. Não é? Ele foi feito para isso. Foi feito para isso. Pra usar isso é uma loucura, isso é algo extraordinário, isso é o admirável mundo novo, né? Isso aqui é uma utopia, né? O criador disse, eu tenho que inventar uma coisa que seja a extensão do braço da pessoa, né? Coisa impressionante, né? Ninguém, quando eu fui, olha o atraso, gente. Quando eu fui deputado em 94, 95, você também era deputado, a gente não tinha celular. Não tinha celular. É verdade. No meu gabinete em Brasília, quando eu cheguei, até o presidente Bolsonaro nós éramos colegas do mesma ala lá no anexo 3 da Câmara, né? Nenhum de nós tinha celular. Tinha aquela máquina de escrever grandona, Olivetti, Hamilton, desse tamanho, o carro, você lembra dela, aquelas máquinas? Cada deputado tinha uma máquina de escrever. Aí o Michel Temer era presidente da Câmara, daí 1 ano ou 2 ele comprou um celular, aquele tijolão primeiro, e deu para cada deputado um celular. Eu me dei o meu, falei, eu médico, né? Falei, não, Michel, deixa aí o meu aí, eu vou dar um tempo. Mexer com esse bicho aí. Eu fiquei assim, olha, esse troço pode dar um câncer no ouvido, né? Eu vou pegar essa zorra aqui, pôr aqui no meu ouvido, e essas radiações, essas ondas, entram no meu cérebro, vai me deteriorar tudo. Já não é bom. E entrar isso aí dentro, esses raios. Aí eu fiquei olhando os outros, todo mundo telão, falei, pau, e todo mundo normal. Falei, não, então deixa eu ir buscar o meu. Nery Santos. Senador, saindo da área da tecnologia, vamos para um tema mais sensível. Vamos. No início desse mês, o senhor, em um dos seus discursos, apontou a questão da fome. O Brasil voltou, no ano passado, para o mapa da fome da Organização das Nações Unidas. Os números apontam aí que 100 milhões de brasileiros estão em situação de carência alimentar. Como ajudar? O senhor, inclusive, chamou a atenção do governo federal para voltar todos os seus esforços e priorizar o combate à fome. Hoje a prioridade dos prefeitos, dos governadores, do presidente da República é acabar com a fome no Brasil. Nós já tínhamos vencido essa etapa, era uma página virada. Voltamos a ter fome no Brasil. É inadmissível um país que exporta comida, grãos para o mundo todo, com os maiores produtores do mundo, de soja, milho e tudo mais, está passando fome. Olha, a soja é proteína. O milho tem carboidrato, tem proteína, tem gordura, tem tudo. Como é que a gente exporta e não tem alimento para atender a pobreza brasileira? Então, alguma coisa está errada. Então, esse é um tema que nós temos que batalhar, é uma prioridade não só do presidente da República, não. Isso não é só do Lula, não. Isso é uma prioridade de todos, principalmente dos prefeitos. Por que prefeito? Porque o prefeito, hoje, com o sistema de assistência social descentralizada, temos o SUS e temos o SUAS, né? Nós temos hoje, no Brasil, todo lugar tem o CRAS, tem os Centros Regionais de Assistência Social. Todo lugar tem. E os meninos e meninas que trabalham no CRAS, eles conhecem pobre a pobre, conhecem família por família. Então,
os prefeitos acionando os seus CRAS, os seus escritórios de assistência social, ele vai identificar a família necessitada. Ele vai lá e é para ele que ele vai levar comida e vai observar. E, ao mesmo tempo, simultaneamente, vai analisar a família. Sabe quando é que esse pessoal consegue sair da fome? E vão capacitar. Esse é um programa muito bem estudado por Ricardo Paes de Barros. Ricardo Paes de Barros é um estudioso da FGV que estuda isso há muitos anos. Ele deve estar aí com seus 70 e poucos anos, mas é o maior estudioso da desigualdade social e fome no Brasil, e miséria. Então, ele já não precisa inventar a roda. É só pegar aqui no YouTube, as palestras de Ricardo Paes de Barros e seguir. Está tudo aqui arrumadinho. E seguir aquilo. Cada prefeito fazendo isso. Eu tive agora num município pequeno, parece, qual foi que eu fui agora? Eu recém daqui de Rondônia, né? Eu perguntei, foi lá em Rolim de Moura. Perguntei, minha filha, a moça da assistência social, quantas famílias estão passando fome aqui? Ela falou, eu acredito que deve ter umas 50. Eu falei, é pouco, minha filha. É pouco. Então essas 50 pessoas, você vai ter que arrumar a cesta básica com o dinheiro da prefeitura e levar toda semana para eles, ou todo mês. Então vamos acabar com a fome em Rolim de Moura. Com 50 dá para ficar fome zero. Zero. Em Rolim de Moura. E assim, cada município, se identificar os suas pessoas necessitadas, seus carentes e aqueles que estão passando fome de verdade, porque a fome existe. Quando eu era governador, veio uma estatística aí que mostrou que Rondônia tinha 30% da população de Rondônia era pobre, era muito pobre. Eu não acreditei, falei, não, aqui não, aqui não tem essa pobreza, 30%, 300 mil habitantes, de jeito nenhum. Perguntei, não tem, e tinha. Olha só. E tinha. Então, esse é um assunto que a gente tem que acreditar nas estatísticas e dar prioridade. É um assunto pequeno, fala, mas eu tenho outras prioridades. A maior prioridade é essa, gente. A ponte caiu. A ponte caiu, sim. Mas tem 50 pessoas com fome. Senador, a conversa está tão boa que o tempo... Já estamos mais de meia hora conversando, o senhor acredita nisso? Eu nem acredito. Estão dizendo que só tem mais 10 minutos de entrevista. Não, daí dá 40. Não, deve ter quase 20. Não, eu quero pedir mais 20 tempo. Minutos aqui com o senador. Certo, tudo bem. Senador, vamos para um outro assunto então, para a gente tentar... Vamos tentar condensar, porque tem muito... Tem a questão política que nós temos que entrar também. Programa Mais Médicos para o Brasil. O presidente Lula está querendo voltar. Tá. Qual é a sua posição com relação ao Mais Médicos? Com relação especialmente por exemplo, o Conselho Federal de Medicina está dizendo que tem que ter o Revalida. Enfim, qual é a sua posição? O Revalida já existe. Sim, mas o pessoal veio sem fazer o Revalida. Exatamente. Então, hoje os meninos que formam no Paraguai, Uruguai, Argentina, Nicarágua, todo que é canto do mundo, eles têm 2 oportunidades de arrumar o seu CRM. No primeiro semestre tem uma prova, no segundo semestre tem outra prova. Mas o Mais Médicos, ele é um programa que os prefeitos adoram. Primeiro, eles não pagam o médico. O governo federal paga o médico. E é um programa de interiorização, principalmente para as comunidades bem isoladas, bem distantes. Não é? Quando os médicos brasileiros com CRM não aceitam ir. Somente quando existe um brasileiro. Mas o senhor é favorável, que defende que se faça o Revalida ou se faça que nem da outra vez, que venha sem o Revalida? Nós temos 2 programas assemelhados. O Bolsonaro apresentou uma proposta diferente que eu relatei, que é o chamado Médicos pelo Brasil. Esse obrigatoriamente tem que ter o CRM. É o mesmo programa, o governo federal paga um médico do Médicos pelo Brasil e remete ele para o interior. E ele tem uma carreira assinada, é CLT, ele é carteira assinada. Perfeito. Ele desce para o interior, com 2 anos ele é um especialista em saúde pública. Esse é um programa estável, o cara pode fazer uma carreira, é excelente. O Mais Médico foi criado pelo presidente Dilma, lá atrás. E no Brasil tem 2 mil cubanos, daqueles que vieram daquela safra, e que casaram por aqui, e já se naturalizaram brasileiros. São cidadãos brasileiros. Já são cidadãos brasileiros. Eles já estão fazendo seus Revalidas, mas tem alguns que não têm ainda. E agora, nessa chamada, eles vão descer para o interior. Mas eu acho justo e outros prestigiá-los também. Eles já são brasileiros, já são nossos. Eles me procuram muito lá no Senado, né?
Então, os dois programas são complementares. Eles vão andando paralelo, a tendência é o Mais Médico acabar. Perfeito. Ele vai migrando o médico pelo Brasil. O medo do Conselho Federal de Medicina é vir novos médicos de fora. Eu acho que prestigiar os que já estão aqui tá perfeito. Somente os que estão aqui, nós contamos 2.000 médicos cubanos, que já são naturalizados brasileiros, e também os médicos brasileiros formados aqui Senador, da Bolívia. Sim. Como é que está a sua relação com o governador Marcos Rocha? A minha relação com ele é de cordialidade. Ele me ajudou muito quando eu fui governador, ele foi meu secretário, me ajudou, um homem de confiança. Tivemos umas arestas por palavras soltas, né, em alguns discursos, né, como, por exemplo, o Confúcio deixou o Estado quebrado. Aquilo machuca a gente, né? Porque nós não deixamos não deixei o Estado quebrado. Não é? Eu não sei se é... Foi no calor da emoção. É, empolgação. Mas eu desejo a ele muito sucesso, que ele seja um ótimo governador. E tem um detalhe. O senhor tem ajudado ele? Temos ajudado o Estado, os municípios, assim, diferentemente. Presidente Lula, como é que o senhor está vendo o senhor? Eu acho que hoje, inclusive o senhor está conversando com a bancada para ver que, afinal de contas, em que posição ficará a bancada. O senhor está do lado do presidente Lula. Exatamente. Eu votei no primeiro turno para a nossa candidata, que foi a Simone Tebet, né? No segundo turno eu votei no Lula. Então, o Lula é um homem, é um líder muito experiente no Brasil, ele já teve o terceiro mandato dele. Eu acho que na história não tem nenhum caso de um presidente 3 vezes eleitos no mandato, só tivemos 2, né, que foi Fernando Henrique e outros tantos. Então, eu espero assim que a equipe dele, composta hoje de excelentes ministros, que são ex-governadores, né, muito experientes, governadores da Bahia, governadores do Maranhão, governadores não sei de onde. Então, o Wellington Dias, que é governador, foi 4 vezes governador do estado do Piauí. Então, são ministros experientes. Então, nós rogamos que o presidente Lula consiga estabilizar o país, né? E dar um rumo de crescimento estável. E que as políticas brasileiras não sejam políticas populistas, políticas de momento, política para ganhar eleição, política do hoje, políticas só de vista de baixo alcance. Nós devemos pensar o seguinte: o Brasil tem que fazer coisas certas, programas corretos e aproveitar tudo que um presidente de bom ele fez, a gente aproveitar. Se o Bolsonaro fez coisa boa, vamos aproveitar. Se o Lula lá atrás, o Fernando Henrique fez programas bons, vamos dar continuidade. Não vamos destruir, porque é muito caro montar um programa público, Minha Casa Minha Vida. Acabou. Agora você vai retomar, daqui a pouco fecha de novo. Então fica um programa sem segurança de continuidade. E é isso que tem atrapalhado o Brasil e feito no Brasil, Vitor, que nós temos 40 anos que nós não crescemos no Brasil. 4 décadas chamadas perdidas, né? Isso é muito triste para um país do tamanho do Brasil. Meire Santos. Senador, o senhor é contra a medida que tira os poderes das agências reguladoras? De jeito nenhum. Sou a favor das agências reguladoras independentes, autônomas, que possam fiscalizar o Estado. Foi com esse objetivo que eu votei nas agências reguladoras no governo Fernando Henrique, lá atrás. Para o nosso telespectador, dê alguns exemplos de agência reguladora. Por exemplo, a ANEEL, que é a agência que regula a energia elétrica no Brasil, que ela que controla tarifas, que faz contratos, que autoriza, que fiscaliza o Poder Executivo, que fiscaliza as empresas concessionárias. A Anatel, que é quem fiscaliza a Anatel, que é a parte de comunicação, né, que ela faz esse trabalho de telefonia, que controla as empresas de telecomunicações do país. E assim, as agências de mineração. E a independência do Banco Central? Completamente sou a favor, votei a favor. Acho que deve ser independentemente com mandato fixo do presidente, não coincidente com o presidente da República. O senhor está próximo do governo Lula, mas não está fechado em tudo. Não. Eu acho que o Banco Central tem que ser independente. Ele é o protetor da moeda. Aquela moeda tem que ser um técnico, ele não pode entrar política ali dentro. Aí você sobe juro, baixa juro, inflação tal. Isso é competência técnica das equipes. Senador, e a CPMI para apurar o 8 de janeiro, aquela bagunça lá? A CPMI já está aprovada, ela deve ser instalada brevemente. O senhor assinou? Não assinei. Eu não assinei porque eu não concordei com o 8 de janeiro, eu não concordei com aquilo de jeito nenhum, eu não assinei. E se assinar, eu não tiraria minha assinatura.
que muita gente está tirando a assinatura, forçado. Mas o senhor acha que acaba sendo instalada, mesmo com a pressão do governo? Não, acho que será, não vai, tem muita assinatura sobrando. Então, vai ser instalada. E o presidente do Senado vai acabar cedendo? Não, claro. Ela é mista, né? Então, ela é mista, é deputado e senador. Ele não vai mandar na coisa, né? Mas a CPMI... Mas ele é que manda no Congresso. Ele é o presidente do Congresso. Isso. Muito bem, instalada a CPMI, a não ser que os partidos não apresentem nomes. Mas eu não entendi isso. Eu fui contra o dia 8. Mas o pessoal que assinou não quer dizer que foi a favor do dia 8. Não, mas teve a maioria, o pessoal que não participou, que não concordou, eles não assinaram. Eu não assinei. Né? Mas teve assinatura de sobra. O presidente Lula, por exemplo, não concordou e pediu para não... Para não assinar? Para o pessoal não... Não, mas é um problema dele. A mim ele não ligou, sabe? Ninguém me pediu nada. Eu, de consciência própria, que não assinei. Mas a CPMI é o seguinte, você sabe, você foi deputado, você sabe. Para ficar bem claro, a sua posição também é crítica àquilo que o senhor discorda. Exatamente. O senhor pode se chamar de um senador independente? Eu fui independente com o Bolsonaro, votei, apoiei muita coisa do Bolsonaro. E nunca fiz um discurso criticando o Bolsonaro, não. Mas eu acho bom deixar isso bem claro para o telespectador, porque algumas pessoas acham que o senhor fechou com o Lula. Não. Isso parece que não é verdade. Não tem fechamento, isso foi natural e espontâneo. Eu acho que ele nem sabe que eu apoiei. Se souber, foi alguém que falou, né? Então foi uma coisa de foro íntimo, né? Mas a CPMI, você sabe como é que é a CPMI. Faz o escarcéu todo lá, o bate-boca terrível, né? O briga. Depois o relator faz um relatório, remete para o Ministério Público e a Procuradoria da União. A CPMI da pandemia está lá arquivada até hoje. Não deu em nada. Não deu em nada. Não deu em nada. Nada. Agora faz mais uma, manda para a PGR, a Procuradoria-Geral da República. Eles vão analisar. Se eles engavetarem, não dá em nada. É como se diz, CPI que dá em pizza. Então, é bom fazer por aspecto político, mas o resultado é duvidoso. O senhor conseguiu liberar, desde 2019, quase 200 milhões para Rondônia? Porque a gente vem liberando, a gente tinha aumentou o recurso das participações. Dali teve também as emendas de relator, também que aumentou bastante, que a gente conseguiu destinar. E também tem esses recursos orçamentários do DENIT que a gente tem trabalhado extra, que tem acontecido. Mas é muito recurso. É muito dinheiro. Eu acredito que os prefeitos estão satisfeitos no Estado, têm recebido muitos recursos. Isso tem ajudado muito o Estado de Rondônia a tocar seus serviços, aliviado o Estado, né? O prefeito, o vereador fica satisfeito com o dia a dia, né? As emendas rolam. Minha área não é nem tanto essas coisas que dão um resultado eleitoral imediato. Por exemplo, mandar uma máquina para arrumar as estradas. Isso é ruim? É ótimo para os prefeitos. Mas eu prefiro trabalhar com tecnologia e educação. Quero agradecer as presenças aqui da Sueli, da Vilma, do Coronel Gualberto, que estão aqui, assessores do senador, que nos dão o prazer de acompanhá-lo. A gente se sente muito honrado com vocês aqui juntinho da gente, viu? Muito obrigado e parabéns pelo trabalho que vocês realizam. Tá aí, ó. Senador, nosso tempo está esgotado. Tá bom demais. Mas a gente agradece a sua presença aqui. É tempo demais, falamos muito. O senhor só fica nos devendo uma visita depois num papo de redação no rádio. Ah, tá bem, com os dinossauros, né? Os dinos, né? Tem mais alguma pergunta, Meire Santos? A gente falou pouco sobre educação, creio, senador. O senhor sempre foi defensor da educação e, inclusive, também, nos últimos dias, falou aí que defende a criação de uma subcomissão para o ensino médio. Qual é o problema que o senhor tem visto aí no ensino médio do Brasil? Não adianta, foi feita a reforma do ensino médio do governo Temer, né? 2017. E ele não conseguiu, os prefeitos, os governadores não conseguiram implementar a reforma do ensino médio, porque o ensino médio oferece muitos cursos, muitas opções e as escolas não estão preparadas para esse atendimento. Há uma necessidade de uma pequena revisão, de um ajuste daquilo que é possível de fato ser feito. O sonho é uma coisa, você sonhar, escrever é bom, mas na prática, o dia a dia é mais complicado. Mas o ensino médio precisa, e o ensino médio é muito importante, principalmente o ensino médio profissional. Senador, a eleição para o governo do Estado, a reeleição para Senado é amanhã. A gente sabe disso. O tempo da política, ele voa. Ele corre, ele voa.
O senhor já decidiu qual o futuro do senhor politicamente? Vai para o governo? Vai para a reeleição ao Senado? Vai para casa? Eu não acredito nisso. Mesmo que o senhor diga que vai para casa, eu não acredito. Não, por enquanto eu não decidi nada, francamente, viu? A gente está andando bem. Eu vou alegar aqui o fator idade, né? Eu vou terminar o meu mandato com 79 anos. 79. Eu tenho que pensar muito. O senhor tem um físico e uma cabeça do menino de 40 anos. Eu tenho que pensar bastante, né? Eu creio que se você estivesse na ativa, hoje você seria dos raros da política, você, Veloso e outros tantos aí, os dinossauros mesmo, de verdade, né? Mas você, felizmente, criou juízo e saiu a tempo e a hora, né? Amém. Saiu, o Renato também saiu e outros. Então, tá aí, praticamente eu sozinho, não tem mais ninguém na nossa idade trabalhando na política, não. Eu vou analisar ainda com calma, temos bastante tempo ainda, temos 4 anos para frente. E a gente vamos vendo os cenários que vão se desenhando na política. Meire Santos. Olha, a conversa está muito boa, a gente poderia ficar aqui uma semana todinha com o senador Confúcio Moura, nos atualizando, falando sobre diversos assuntos, né? Mas a gente está quase no fim do nosso programa. A gente vai agora ao intervalo, voltamos em instantes com mais Sique News.